boa atuação do Internacional ontem confirmou o favoritismo e colocou o time na semifinal da Libertadores de 2023. Já a má atuação do Corinthians não foi tão elegante assim, mas também colocou o time de São Paulo na semifinal da Sul-Americana de 2023. Então não saia daí que depois da vinheta eu vou contar tudo sobre esses jogos de terça-feira e também uma projeção sobre a rodada dessa quarta-feira com brasileiros em campo. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal VDP. Você está em mais um vídeo da série Aposta VDP. Nesse vídeo vou começar falando sobre a Copa da Inglaterra, com dois jogos em específico aí então. Primeiro a eliminação do Tottenham, que no jogo normal conseguiu um empate por 1-1, saiu atrás do placar, mas conseguiu ainda o empate. E nos pênaltis acabou sendo eliminado, acabou fazendo apenas 3 das suas cobranças e sofrendo 5. Então, Tottenham eliminado nessa fase 2, nessa rodada 2 da Copa da Inglaterra. Outro destaque é então negativo para a pontaria do Newport, que nos pênaltis não conseguiu converter nenhuma de suas cobranças contra o Brentford. No jogo normal esse jogo foi 1-1, então nos pênaltis Brentford classificado por 3-0. Outros classificados, Bournemouth, uma vitória por 3-2, Luton Town, também uma vitória por 3-2, Crystal Palace 4-2, jogando fora de casa, o Luton Town em casa, o Bournemouth jogando fora de casa, Tottenham também jogando fora de casa, Crystal Palace jogando fora de casa, Leicester se classificou também jogando fora de casa, uma vitória por 2-0, e o Wolverhampton amassou uma vitória em casa por 5-0. Então esses são os classificados para a próxima rodada de FA Cup. Champions League, um jogo em específico, tivemos rodada de Champions League, bastante jogos até por sinal, mas eu separei apenas um jogo das 16 horas, Panathinaikos contra Braga. Esse jogo tinha sido 2-1 em Braga. O Braga teve chance de ter um placar mais elástico. O Panathinaikos teve chance de empatar o jogo lá em Braga. E em um jogo clichê, uma jogada clichê de quem não faz toma, o Panathinaikos teve em seus pés a oportunidade de fazer 1-0. Não conseguiu, acabou no próprio contra-ataque tomando o gol do Braga. Então ali selando. Até teve tempo ainda do Panathinaikos conseguir empatar, quase empatou já na própria saída de bola, o que deixaria o confronto ainda em aberto, mas diante da sua torcida, o estádio lotado, um bonito estádio. Eu particularmente não gosto de estádios que a torcida fica longe do gramado, é um estádio olímpico, então tem esse, entre aspas, defeito na minha opinião, mas o fato é que a festa foi linda, o estádio estava lotado, mas não foi o suficiente para o Panathinaikos conseguir passar para o Braga. Então, me dando aí também mais um head nessa temporada. Tomei um head de 12,9% e faz parte do negócio, né? Parabéns ao Braga, palmas. Palmas ao Sport Braga de Portugal, que após 10 anos consegue pela terceira vez apenas chegar à fase de grupos da Champions League. Então, o time é sem tradição em Champions League, mas que já vem cavando seu espaço no Campeonato Nacional há algumas temporadas, consegue então essa classificação para a fase de grupos da Champions League, que terá o seu sorteio amanhã, na quinta-feira, às 12h30 horas. Não vou falar aqui em qual os canais será transmitido, mas com certeza aqui no YouTube algum canal vai estar transmitindo esse sorteio. Então, se você puder, fique ligado que tem tudo para ser uma boa atração para a hora do almoço. Então, beleza, tomei esse head da Champions League. Infelizmente não deu. Felizmente pelo Braga, que chegou à fase de grupos, mas infelizmente para mim e para o Panathinaikos, que não conseguimos ter sucesso nesse jogo. Libertadores da América, quarta de final. O primeiro confronto, o Inter tinha feito o que poucos brasileiros conseguiram fazer, que foi ganhar lá em La Paz por 1-0. Não jogou bem lá, é verdade, foi amassado com bolas na trave e tudo. No vídeo anterior de análise pós esse jogo eu mostrei o gráfico desse confronto, e era nítido era nítido o como o time do Bolívar foi superior, a superioridade do time do Bolívar em relação ao Internacional, mas o Internacional soube sofrer sim nesse jogo em La Paz e acabou vindo com uma vitória por 1-0 aqui para o Brasil, jogando em Porto Alegre. O Inter é muito forte, fato que no Campeonato Brasileiro tem tido resultados negativos em seus domínios, mas na Libertadores o Internacional conseguiu um ótimo jogo, onde poderia ter sido até mais do que 2-0, mas classificação incontestável do Inter, que é aí sim o primeiro classificado então para
para a semifinal da Libertadores. Para mim, o primeiro classificado já tinha sido o Palmeiras. Moralmente, o Palmeiras já era um classificado para a semifinal da Libertadores, mas então agora fato é que o Internacional é sim o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores. Então, palmas ao Internacional também, um brasileiro aí que vai representar muito bem o Brasil nessa competição continental. Sul-Americana, o Corinthians tinha conseguido em São Paulo uma vitória por 1-0, um placar mínimo. Poderia ter sido 2-0 se não fosse o Mosquito perder aquele gol. Para mim foi um gol perdido, ele estava com gol livre, ele chutou por cima do gol, então custou caro. Eu não vou dizer que não custou caro esse gol perdido, custou sim. O Corinthians se classificou, mas o Corinthians foi dominado o jogo inteiro. Eu estava vendo as estatísticas aqui agora, né? ESPN, o Corinthians sofreu 30 finalizações, ou seja, se você fizer uma média, e um jogo tem 90 minutos, então, se você dividir 90 por 3 aí, a cada 3 minutos o Corinthians sofria uma finalização. E não vou dizer nem que o Corinthians soube sofrer, o Corinthians só sofreu nesse jogo. Teve sim a sorte da trave, mas como o Cássio falou na entrevista dele pós-jogo, que quando a gente trabalha, a gente faz tudo certo, se dedica, as coisas tendem a acontecer. Então, eu nunca vi campeão que não tem sorte. Eu nunca vi na minha vida campeão azarado. Então, é claro que precisa sim ter um pouco de sorte. Também tomei um head nesse jogo, quando eu fiz a precificação. Um Lei Estudiantes estava a 2,08 quando eu fui fazer a finalização da análise ontem, é, pós line-up, pós escalação. Eu vi que esse Lei Estudiantes estava a 1,87, então para mim tinha muito valor, mas acabei tomando um head também nesse jogo. Então, pela primeira vez na temporada, pela primeira vez no mês, ficando em negativo nesse mês, e provavelmente esse vai ser o mês do head, mas é parte do negócio. É aí que a gente vê quem a gente é no trade. Bom que, como tudo na vida, eu tendo a passar também esse conselho de que a gente tem que começar com pouco. Então, o primeiro mês ali, valores baixos ainda para entradas, greens baixos, red baixos também. Vou terminar em negativo provavelmente esse jogo, se bem que temos ainda aí 2 dias, o dia de hoje e o dia de amanhã, para não tentar recuperar, mas quem sabe o mercado nos proporciona alguma entrada de valor. Afinal, muitas das decisões são meus métodos e o próprio mercado quem decide. Eu apenas tenho por obrigação seguir os meus métodos, e foi o que aconteceu no jogo de Champions League, nesse jogo de Sul-Americana. Mas antes de mais nada, aqui ó, palmas para o Corinthians, que mesmo sofrendo muito, é o primeiro classificado para a Sul-Americana de 2023 e vai pegar aí bons times também, times brasileiros e ou não também, né? Temos LDU e São Paulo do outro lado. Botafogo, Defensa e Justiça hoje decidem uma vaga. Eu vou falar sobre esse jogo a seguir. E também aí temos América Mineiro contra Fortaleza. Fortaleza com uma boa vantagem para esse jogo de volta contra o América Mineiro. Então vamos falar sobre essa rodada de quarta-feira. Rodada de FA Cup também. Jogos de Copa da Inglaterra. Às 15h45, Chelsea contra o Wimbledon. Chelsea, por mais que está ali caindo aos pedaços, eu ainda não acho que o Chelsea está no seu patamar de time de Premier League, ali de Big Six de Premier League. Mas é amplo favorito para esse jogo, então temos odds amassadas para Back Chelsea e odds enormes para Lei Wimbledon. Um lei empate ali quando minha precificação bate em 3 pontos de valor. Provavelmente é um lei empate, mas a 12 para mim esse lei empate é muito alto. Nottingham Forest contra Burnley. Não precifiquei esse jogo, mas não peguei mais EV em nenhum dos lados. Sheffield contra Lincoln. Aí pode até ser que esse lei Sheffield a 1,45 ele pode ter valor, ou esse lei empate a 5,6. Na minha precificação se deu ali um lei ao mandante favorito, um back empate ou um back ao visitante underdog. Então nessa precificação ela geralmente bate lei empate, mas a 5,6 pode ser que tenha valor até esse lei Sheffield United a 1,45. Fato é que o Sheffield United fez um bom jogo contra o Manchester City na rodada de Premier League do final de semana, mas para mim é um time muito limitado, é um time que dificilmente vai ser favorito em algum jogo de Premier League. Provavelmente ele será o underdog na maioria dos jogos de Premier League. Então eu acho que tem um equilíbrio nesse jogo e que essa odd para 8,8 back Lincoln está um pouco exagerada.
E esse Lei Sheffield United tem 1,45, eu acho ele bem atrativo aí, então, para poder tentar colocar um valorzinho e pegar alguma coisa. Às 16 horas, Doncaster contra Everton. Aí também é a mesma coisa, mas dessa vez ao contrário, assim, de baixo para cima dessa vez. Um lei ao visitante favorito, que é o Everton, um back empate ou um back ao mandante underdog a 8,6, back empate a 5,2. Provavelmente esse jogo também não dará empate, mas a 5,9 para mim é muita coisa, já que o time do Everton é um time muito inconstante, é um time que patina, não consegue sair do lugar, então talvez esse lei ao visitante favorito, que é um método meu que, como eu disse agora, não tem dado green nesse método, mas eu tenho por obrigação colocar nele, eu tenho ali um limite de jogos dos quais eu persisto no método, persisto numa precificação, então ainda não bateu esse limite de entradas, mas eu tenho por obrigação então seguir o meu método e talvez pegar esse lei Everton a 1,45. Às 19 horas, rodada de Série B, Novo Horizontino contra Ituano. O Novo Horizontino é o quinto colocado geral, com 13 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, tem 30 gols marcados e 18 gols sofridos. Tem uma boa campanha jogando como mandante, com 7 vitórias, 2 empates, apenas 3 derrotas, 16 gols marcados contra 8 gols sofridos. Vai pegar aí o Ituano, que não é um bom visitante, jogando fora de seus domínios fora de São Paulo, tem apenas 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 16 gols sofridos, e é apenas o 13º colocado geral da competição. Novo Horizontino briga sim ainda por títulos, caso agora os times de Série B igualaram, estão todos com 25 jogos, então caso o Novo Horizontino ganhe, vai, se eu não me engano, para 45 pontos também, vai encostar lá no pelotão de cima, ficando até em terceiro colocado, entrando diretamente na briga por título. Mas na minha precificação, o mais EV se deu para a vitória do Ituano, um back Ituano a 6,6, então eu não farei nada nesse jogo, mas é aí que está o valor, pelo menos na minha precificação. Sul-Americana às 19 horas, quarta de final. 2 jogos, o primeiro jogo eu acho que o Botafogo deu uma vacilada grande jogando no Rio de Janeiro, empatou o primeiro jogo por 1-1 contra o Defensa e Justiça e vai sair agora do Brasil e vai enfrentar o Defensa e Justiça lá na Argentina. Um time chato, no mínimo um time chato de se enfrentar jogando na Argentina. Para mim, aí fica a dúvida: será que o Botafogo vai ser time misto? Será que vai ser time titular? Se for o time titular do Botafogo, esse lei é o mandante favorito. O mercado está dando favoritismo para o Defensa e Justiça. Na minha precificação, a um 2,50 teria valor. O mercado deu uma odd de 2,60 para esse lei Defensa e Justiça. Caso o Botafogo for de time titular, para mim tem valor esse lei Defensa e Justiça a 2,60. Então eu estarei buscando essa entrada. Fato é que eu não sei o que pode simbolizar essa escalação do Botafogo. Caso o Botafogo coloque o time titular, é rasgar o que fez na semana passada de ter colocado o time reserva. Afinal, vai mostrar que está sim querendo alguma coisa com a Copa Sul-Americana, mas não deu para entender o porquê que colocou o time reserva então no jogo passado e vai colocar o time titular hoje, confiando muito nos seus titulares. Pode até ser que o Botafogo consiga reverter hoje esse mau resultado, esse 1-1 jogando dentro de casa. Pode até ser que vá para a Argentina e consiga ganhar, mas eu acho que vai ficar muito aí aquém de um erro de planejamento. Libertadores da América por Deportivo Pereira, Palmeiras contra Deportivo Pereira. Você vai me chamar de louco, mas eu acho que até agora quem conseguiu jogar bem nessas quartas de final foi o Internacional. O Fluminense também jogou bem, mas eu acho que o Inter foi o time mais dominante até agora. Ah, o Palmeiras ganhou de 4-0 o Deportivo Pereira lá em Pereira. É verdade, mas se você fizer aí um paralelo entre os times Bolívar, Deportivo Pereira, Palmeiras e Internacional, o Palmeiras tem muito mais a entregar do que o Internacional e o Bolívar tem muito mais a entregar do que o Deportivo Pereira. Então eu acho até que dizer que o Palmeiras não jogou bem pode ser um pouco exagerado. Então eu acho que vamos substituir por o Palmeiras não ter jogado tudo que pode jogar. Eu acho que o Palmeiras tende a crescer ainda na competição. Eu particularmente ainda não vi esse melhor Palmeiras que a gente está acostumado. Tem agora a lesão do Dudu. Infelizmente vai fazer falta. Eu acho que ele não vem jogando bem, é verdade, mas é um cara ali que é um símbolo para o palmeirense, é um símbolo de vitória no Palmeiras, é o símbolo
virada de chave do Palmeiras que começou lá em 2014, 2015 e chegamos até os dias de hoje. O Dudu participou de todas as etapas desse processo, até mesmo quando o processo não dava certo. Palmeiras é amplo favorito, na minha precificação o mais EV ficou para um back empate a 7, mas provavelmente o Palmeiras irá vencer esse jogo, então não vou fazer esse jogo aí. Vai ser uma festa linda no Allianz Parque, apenas assistirei esse jogo. Racing contra Boca Juniors, aí um confronto muito equilibrado. Eu acho que o Racing agora jogando seus domínios é favorito contra o Boca Juniors, que não teve um bom jogo. Foi superior ao Racing no primeiro tempo do jogo passado, jogando na La Bombonera. E vai jogar hoje, se eu não me engano, no El Cilindro, que é o estádio do Racing. Acredito que o Racing é um time melhor do que o Boca Juniors. É fato que o Boca Juniors fez algumas contratações, o Cavani chegou ali e tudo. Mas o Racing tem tido resultados melhores do que o Boca Juniors, inclusive jogando em casa. Vai ser um jogaço também, novamente eu lamento por esses jogos serem no mesmo horário, esses dois jogos às 21h30. Lamento muito, vou ter que ficar ali com um olho no celular e um olho na tela, mas não perderei nenhum desses dois jogos. Foco maior, claro, para o brasileiro, que pode ser aí, então cravar o seu favoritismo, e já que moralmente é o semifinalista da Libertadores, pode então cravar então na tabela e ser o segundo semifinalista da Libertadores. Do mais, nenhum outro jogo a se comentar. Acredito que tenha conseguido me expressar bem, falar um pouco sobre a importância de não tentar se recuperar head, de como que tá o meu rendimento nesse primeiro mês. Deixe o seu joinha aí, caso você não seja inscrito, se inscreva, caso você já seja inscrito, comente, se você não é inscrito, pode comentar também, pode criticar, pedir dicas, sugestões, enfim, fazer qualquer coisa aí, o comentário tá livre para vocês aí embaixo. Meu muito obrigado e até amanhã com o próximo vídeo Aposta VDP. Um abraço!